Olá a todos, sejam bem-vindos à Cassete Vermelha número 14, o podcast da Coluna Vermelha, onde falamos sobre a atualidade benfiquista. Eu sou o Zé. E eu sou o Diogo. E hoje vamos começar por falar da nossa página de Facebook, porque já está quase a fazer um ano e agora que a época acabou, queríamos fazer mais ou menos falar do que tem sido esta nossa viagem pelo mundo do Facebook. Continua a ser o nosso principal meio de comunicação, estamos nas outras redes sociais, mas continua a ser o com mais força. Porquê é que nós começamos isto? Boa pergunta, por acaso. Eu só diria também que hoje é a primeira vez que gravamos o podcast. Sim, já gravámos um experimento, é a primeira vez que estamos os dois no mesmo sítio a gravar isto. Gravámos um do experimental, naquele que falámos sobre o Ruben Dias da seleção. Sim, mas acho que nessa altura ainda nem... Sim, não tínhamos lançado, era o episódio 0 ou 0.1, nós fizemos os experimentais. Mas sobre a página... Sim. Porquê que começámos isto? Pois. Não, nós começámos isto numa de... Sentíamos que não havia nenhuma página, ou havia poucas páginas... nenhuma é sempre uma coisa muito forte de se dizer, não é? Sentíamos que não havia muitas páginas... que falassem do Benfica de uma maneira mais construtiva e mais pensada, e também que estudasse um pouco tudo que é as modalidades e estudasse mesmo a parte de business do Benfica, e foi mais ou menos nessa ideia que tudo surgiu inicialmente. Inicialmente nós não tínhamos grandes números, entretanto os números foram começando a crescer, e hoje há pessoas que nos reconhecem, e já tenho amigos meus que falam de outros amigos deles que conhecem a página e falam da página, e vemos pessoas, nossos amigos, a partilhar a página sem saberem que nós gerimos isto, e é sempre curioso. Sim, eu por acaso a pergunta que estava a pensar nisto no outro dia que fiz era porquê é que não começámos mais cedo? Porque isto veio de um projeto anterior e podíamos já ter começado isto mais cedo. Foi um bocado parvo não termos começado, nem sei porque é que me surgiu a ideia, que houve um dia que te perguntei se querias dar uma nova vida a isto e tu disseste que sim, mas não me lembro porque é que não fiz isto antes. Nós falámos sobre isso antes, algumas vezes acho eu, mas nunca fizemos. Também... Se calhar foi isso, porque queríamos também que não começar a meio da época, porque acho que começar aquilo a meio da época não fazia grande sentido. Começámos no início desta, que, diga-se de passagem, foi uma péssima época para começar um projeto destes. Por acaso, ainda não ganhámos nada, ganhámos 2 taças de Portugal, mas se calhar arriscamos a ter uma primeira época sem qualquer título. Mas aquilo que eu também noto é aquilo que se calhar nós antigamente criticávamos algumas páginas, entretanto também percebemos que às vezes somos iguais. Eu sinto isso, que às vezes caímos no erro de falar sobre tópicos que não são propriamente interessantes para quem gosta de desporto. Não tipo sei. o quê? Não, por exemplo, aquela questão do Sporting a semana passada, há 2 semanas, de Alcochete. Pá, pronto, às vezes sinto que nós, particularmente eu, às vezes ainda caio nesse... Eu acho que só falamos disso porque isso interessa também ao futebol português, porque se não interessasse mesmo ao Benfica, acho que não se tinha falado, se fosse uma questão interna do Sporting, tipo aquela que o Bruno Carvalho suspendeu toda a gente. Pá, se fosse o Bruno Carvalho a suspender toda a gente, a equipa do Sporting, eu não me importava muito, não tenho nada a ver com isso. Agora, acho que aquela coisa do Sporting teve ilações no desporto português e no futebol em particular. Portanto, acho normal que se tenha falado. Acho que quando começámos, nós a primeira coisa que pensámos a fazer para a página foi aquele post que também teve algum sucesso dos jogadores apontados pela imprensa versus que foram mesmo para o Benfica. Esse foi o primeiro grande post que nós tivemos. Porque nós também começámos a preparar isso antes de lançar a página. Nós tivemos o verão todo no Excel a fazer isso. E fomos, sei lá, como é que nós começámos isto? Começámos na pré-época,
Ainda estávamos lá em viagem, que estávamos no... Ainda nem agendávamos posts nessa altura. Fazíamos tudo no dia, acho eu. Sim. E fomos fazendo. Acho que fomos aprendendo várias coisas com a página. Houve vários posts desastrosos que nós ainda não sabíamos bem guiar este barco. Um dos que eu me lembro foi um dos jogos, acho que foi da Champions, que o Sfilar deu um frango, ou teve uma má defesa, ou teve mal, em que... Sim, por exemplo, eu caio muito nesse erro de escrever, porque a questão é, o objetivo é sempre ser o mais rápido possível, e às vezes caímos no erro de começar a cascar nos jogadores e escrever a quente. Sim, não somos só nós, porque as pessoas depois também estão no mesmo mood e também ninguém está a pensar muito bem. Mas sim, nesse aí do Sfilar, para lembro, foi um desastre, que foi a torto e direito, começou as pessoas a disparar para nós a disparar para as pessoas, esse foi meio um desastre. Mas pronto, acho que aprendemos várias coisas, fomos aprendendo várias coisas. Uma coisa que eu continuo a não concordar mesmo depois deste tempo todo, que há várias pessoas a dizer que nós não respeitamos a opinião das pessoas. Nós estivemos a falar disto ontem e para mim, não respeitar a opinião das pessoas é bloqueá-las, porque eu respeito sempre a opinião das pessoas. As únicas pessoas que eu bloqueei até este momento, não sei se tu já bloqueaste alguma pessoa na página. Acho que não. Pronto, fui eu que bloqueei. As únicas pessoas que eu bloqueei foram ou pessoas de outros clubes que vieram gozar com insultos gratuitos, ou pessoas que começaram a conversa a dizer, com asneiras e má conversa. A ofender gratuitamente. Foram as únicas pessoas que eu bloqueei. Não foram assim tantas. Não foram assim tantas. E foram mais pessoas de outros clubes, quando o Sporting ou o Porto ganhava e o Benfica estava um bocado mal, que vinham, e essas pessoas não me interessam e não interessam à conversa. Se vier uma pessoa do Sporting ou do Porto ter uma discussão mais ou menos aceitável, ou uma discussão sobre futebol, tudo bem, não bloqueio pessoas de outros clubes só porque sim, mas essas pessoas vieram mais insultar. E para mim, não respeitar a opinião das pessoas é bloquear as pessoas, porque as pessoas podem falar, podem dizer o que elas quiserem. Agora, acho que se confunde muito o não respeitar a opinião das pessoas com não concordar com as pessoas, porque as pessoas podem dar os argumentos todos. Se eu tiver os meus, eu posso reconhecer os delas ou não. Mas se eu tiver os meus e não achar que elas estão certas, eu nunca vou concordar com elas. E para mim isso não é desrespeitar a opinião da pessoa, é ter uma opinião contrária. Sim, e às vezes há pessoas que não estão informadas, porque a questão é que nós pensamos nisto todos os dias, não é? E há pessoas que podem pensar no Benfica todos os dias, mas não pensam, não se informam tanto como nós nos informamos, porque também temos a página e estamos... Não quer dizer que sejamos sempre certos, não é? Sim, mas por exemplo, há pessoas que às vezes vêm discutir connosco que apresentam argumentos que não têm os factos para os comprovar. Por exemplo, no outro dia estava um rapaz qualquer por causa dos reforços do basquetebol e dizia que os jogadores vinham do Iliabum. Os dois jogadores não vieram do Iliabum. Eu disse é que eles não jogavam no Iliabum, sim. E acontece muitas vezes isso, as pessoas não confundem histórias e não estão tão informadas e acabam por dizer coisas e entrar em argumentações, em discussões que não têm propriamente... Há vezes nós não temos razão nenhuma porque também temos a nossa vida e às vezes estamos um bocado cansados e não temos disposição para responder a toda a gente da mesma maneira. E tentamos mesmo assim responder às pessoas para não ficarem a falar sozinhos e não ser uma coisa só para um lado. E também não estamos sempre certos, também já erramos e também já aprendemos e as pessoas quando têm bons argumentos, uma pessoa reconhece e pronto. Sim, já pagámos pelos porque... Sim. Eu lembro-me, por exemplo, daquela questão dos hotéis do Benfica. Sim. Essa aí, estamos à espera ainda de mais informações porque deram-nos por causa da... Foste tu que viste, não é? Foi um rapaz que nos tinha dito que em princípio ia ser a Visabeira a pagar o hotel e depois ficava com o aluguel do espaço durante 40 anos. Pagámos esse posto, por exemplo. Mas sim. Pronto, e sentimos que há claramente comentadores profissionais do Facebook.
Há várias pessoas que não só comentam a nossa página todos os posts, como comentam várias páginas todos os posts. Que nós já os apanhamos várias vezes. Há várias pessoas também que só leem a página e costumam lá deixar o seu like. Há outras que só leem apenas. Sim, nós percebemos isso no outro dia, porque houve um post qualquer que eu acho que foi aquele que tu disseste, que os responsáveis da época, que eram os responsáveis da época, que eu depois acrescentei uma nota a dizer para não darem hate, porque isto é a nossa opinião e nós não somos, ninguém nos paga para ter esta opinião e tudo mais. E houve um rapaz que disse, pessoal, tipo, os haters são 2 ou 3 e são mais focais do que os outros, mas há aqui pessoal que não diz nada, que está a ler e que gosta. E nós tipo, ok, é bom saber que essa maioria existe, só que se não se manifestam, também é difícil saber que essas pessoas existem. Nós sabemos porque há pessoas que não fazem like, não comentam, que leem e gostam. Só que fica difícil para uma pessoa saber que essas pessoas existem se não dizem nada. A minoria acaba por ser aqueles que fazem mais barulho. Mas eu também sou assim, pelo menos eu nunca comento nada no Facebook. Sim. Por isso também compreendo quem não o faça, né? E pronto, eu lembro-me que há um ano não gostava nada de escrever. Hoje em dia também não gosto nada de escrever. Sim, isso é um músculo. Houve aí uma altura que tu escreveste bastante mais que eu ando mais ocupado. E uma pessoa tem que começar a escrever devagar para depois tentar sequer escrever todos os dias. Porque é uma cena que se tu perdes, depois demora bué de tempo a voltar, porque as palavras parece que não saem umas atrás das outras. Tens um grande entrave mental a escrever. Mas lembro que não gostava nada de escrever. Hoje em dia escrever sobre o Benfica é algo bastante fácil. Normalmente ali à sexta-feira, sábado à noite, um desses dias à noite, escrevo os 5 posts da próxima semana ou da semana a seguir. E temos sempre, não dá quase trabalho nenhum durante a semana, que é uma coisa bastante porreira. Tu tens escrito mais que eu, não é? Porque também percebes mais modalidades do que eu. Mas, os números foram crescendo. Nós, quando começámos a página, perdemos alguns likes. Não é? E faz sentido. Perdemos alguns. Porque nós achámos que, quando reformulámos isto, que, uma coisa é ter uma página sobre A e depois mudar a página completamente, o nome e a temática para B. Porque não foi aquilo que as pessoas... Eu lembro quando foi... mudou-se quando a Ótimos e a Zone tiveram fusão e fizeram a nós, houve várias pessoas que ficaram... houve uma grande coisa no Facebook, porque houve pessoas a dizer mas eu só tinha like na Ótimos e não tinha da nós e não gosto de uma nem da outra. Mas nós achámos que, como era tudo Benfica, que fazia algum sentido aproveitar isto. Porque, se é Benfica, não é? Porque não estamos a mudar para as pessoas fizeram like uma página do Benfica e depois estão a ver uma página do Sporting, ou de basquete, ou de basquete outro clube, não sei. Mas já nos fazia algum sentido de aproveitar. Mas pronto, perdemos algum no início. E faz sentido, porque as pessoas não meteram like para aquilo. Sim. Mas também acho que recuperámos alguns dos likes que perdemos no início. Eu lembro-me que, por exemplo, havia um rapaz, que por acaso lembro-me desse, que foi dos que nos tirou o like no início, e depois, passado 1 mês, 2 meses, sim, que voltou e até nos mandou uma mensagem. Isso eu não me lembro. Foi aquele que tu dizes que é o meu BFF. Eu sei, sim. Pronto. E lembro-me disso. Lembro-me desse caso. Mas hoje também já temos 25% mais de likes do que tínhamos inicialmente. Sim, o nosso objetivo nunca foi muito os likes, não é? Nós sempre foi mais o engagement do que os likes totais. Porque há páginas com bastante menos likes que a nossa e que têm mais engagement. E também há páginas com mais likes. Sim, com mais likes e com menos engagement. Mas acho mais importante o engagement post a post do que os likes totais da página. Acho também, e estamos a tentar planear isso, porque acho que o Facebook está a morrer. Sim. O Facebook é um bocado... temos notado isso. Estamos agora mais fortes temos apostado mais no Twitter. O Facebook é muito mais negativo do que o Twitter. Qualquer coisa no Facebook é um escândalo. Tu dizes uma coisa no Twitter, se for uma coisa mais ao lado, passa ao lado e já ninguém se lembra. Enquanto se disseres uma coisa má no Facebook, tens gajos 3 meses depois a dizer que tu disseste aquilo. Eu acho que as pessoas estão muito negativas no Facebook. Também tem a ver com... Já há um certo hábito para algumas pessoas de simplesmente dizer mal para as páginas no Facebook, enquanto no Twitter é mais complicado. Acho eu.
No Twitter eu acho que o pessoal leva as coisas mais a gozar. Pelo menos nós temos mais likes na comunidade do Benfica e mais pessoas ligadas ao Benfica. E pá, há muito mais. Por exemplo, eu no outro dia pus um post assim um bocado ao lado. Fez a cena do Cários que pôs a frase e que toda a gente, pá. E tipo, bué da gente a dizer que aquilo, mas estão a ofender o Luizão e o... Sim, Era esse. Não era esse, esse era o do jogo. sim, eu sei Era aquele ao lado. Pronto, pá, pessoal, era uma piada, meu. Tipo, aquilo no Twitter, foi ao lado, mas ninguém disse nada. Agora, eu acho que o pessoal no Facebook está muito sério. Encararam aquilo como uma crítica ao Luizão. Que era merecida já agora, não é? Epá, tipo, calma. Acho que está tudo muito sério no Facebook e à espera para criticar. Tipo, eu acho que percebia-se, acho eu, que aquilo era uma coisa a acusar. Porque a piada pode não ter sido boa, mas era uma piada. E caíram logo em cima a dizer, mas eu já nem sei o que é que É o Luizão. O Luizão é muito protegido. É difícil para uma pessoa racional. Acho que é difícil entender como é que o Luizão está no Benfica ainda. E se falam que ele vai renovar. Para uma pessoa mais ligada emocionalmente ao Benfica. Eu acho que no Facebook as pessoas estão muito binárias, que é, ou a página é de humor e não pode falar de coisas sérias, ou a página é séria e não pode falar coisas de humor. Talvez. Eu acho que as coisas são muito binárias assim. Por exemplo, o azar do Crage, quando eles falam às vezes coisas sérias, o pessoal leva tudo a gozar. E às vezes têm os posts sérios, até quando foi de Alcochete, tiveram lá um post sério ou outro, o pessoal leva aquilo a gozar. Acho que não sabem mudar o chip de uma coisa para a outra. Só que pronto, tivemos a pensar onde é que podemos mudar disto, para onde é que podemos sair do Facebook, porque acho que a nossa intenção seria sempre continuar a escrever estes posts mais ou menos longos e não só tweets. E não arranjamos assim uma plataforma que esteja muito a dar, porque o Instagram não dá para escrever, ninguém liga aos textos longos, não é? Não, tens de ter um rabo bom, acho eu. Pois. E nós também não somos muito visuais, tipo, pronto, quando vamos aos jogos na luz e assim, mas depois também não temos muito para acrescentar. Depois, o Twitter é coisas curtas, que também tem sido giro, eu tenho gostado de estar lá no Twitter. Para fazer umas threads e coisas assim, de volta e meia. Sim, mas não dá para escreveres um texto como tu escreves, estás a ver? E pronto, e é o podcast que temos, mas também é 1 hora e tal por semana. E no formato que nós acho que somos mais fortes, que é escrever aqueles textos, o Facebook é o melhor, só que o Facebook está a desaparecer. Os putos já não usam o Facebook, tudo que é atrás de 18 anos, abaixo de 18 anos, nós acho na nossa página nem a comentar não temos ninguém, com menos de 18 anos, acho eu, que eu tenha visto. Likes se calhar temos, mas os miúdos estão a fugir do Facebook. Portanto, não sei para onde é que nos podemos virar. A outra coisa que eu queria falar era sobre algumas conquistas que nós conseguimos. Eu lembro-me, por exemplo, acho eu que fomos a primeira página que falou porque é que o Benfica andou a descer os jogadores da equipa para os Júniores. Sim. E deu uma razão. Houve muita gente na altura que estava a criticar que o João Félix, que era uma máquina e que não podia ir para os Júniores. E nós fomos a primeira página, ou fomos pelo menos aqueles que eu vi, fomos os primeiros a tentar buscar uma razão por trás, e acho que encontramos o real motivo do Benfica, que foi aquele do Benfica ir à Youth League mesmo, não se apurasse para a Champions League. Sim. E houve mais assim umas pequenas vitórias que eram, acho eu, pelo menos, era o nosso objetivo inicial, que era dar uma visão mais racional do Benfica, das decisões que são feitas e tudo mais. E outra coisa, há muita gente, nós já fomos acusados no mesmo post de ser vieiristas e anti-vieiristas. Lagartos, tripeiros e dragartos. No mesmo post, eu nem me lembro qual é que foi, mas houve um post que aconteceu isto tudo. Sim, mas isso acontece. Outra vitória que nós conseguimos foi aquele das modalidades que... Este é mais recente. Este não é uma vitória, mas foi giro ver como acabou tudo por acontecer da igual maneira. Nós tínhamos escrito um texto sobre a possibilidade do Benfica se mudar, em vez de ir buscar jogadores que estavam lesionados,
que podem recuperar, começar a ir buscar os jogadores jovens a campeonatos menos conhecidos, porque ainda esta semana o Montpellier foi campeão da Champions League já com um egípcio a pivô. E o Egito não tem propriamente handball. E entretanto o Benfica pelo visto vai buscar um bielorrusso agora que joga na Hungria, numa equipa de meio da tabela, para lateral direito, e notas, e no voleibol falámos sobre a hipótese de ir buscar jogadores brasileiros, e vamos falar mais à tarde, mais equivocado neste podcast, sobre o impacto deste novo treinador brasileiro no Benfica. E eu gosto dessas coincidências que nós encontramos, que são meras coincidências, nós não... Pá, porque imagina, há uma ferramenta do Facebook que permite-te comparar o desempenho da tua página com páginas semelhantes. Isso não sabia, por acaso. Mas eu já tinha falado disso, mas eu não consigo encontrar nenhuma página que seja mais ou menos semelhante. Pois, os textos longos, isto também é uma coisa que me surpreendeu, que era... Não estava à espera que os textos longos tivessem... Não estava mesmo à espera de ter os números que nós temos hoje em dia, que já foram bastante melhores, numa altura em que o Facebook era mais... Sim, houve ali uma altura que nós até pensámos que nos estavam a denunciar e a cortar, porque o Reach houve uma altura que cortou imenso. Agora está a voltar. Sim. Agora está a voltar um bocadinho, mas o Facebook houve ali uma altura que cortou completamente. Tipo, os posts passaram para metade do Reach de um dia para o outro. E toda a gente estava-se a queixar do mesmo. Youtubers e tudo estava-se a queixar do mesmo, que o Facebook andava a cortar tudo. Os comediantes. Mas foi algo que me surpreendeu. E depois víamos pessoas no fórum a falar de vez em quando sobre aquilo que nós escrevíamos. E no Twitter também aparecia. Só que no Twitter aconteceu uma coisa gira. Foi as pessoas, nós temos um nome diferente no Twitter do que temos no Facebook. E havia pessoas a partilhar os nossos textos e a porem um hashtag e não a tagarem-nos, porque eles não sabiam que nós tínhamos aquele nome, não sabiam que era a mesma coisa. Sim, também era se calhar importante explicar, porque nós temos... Porque a ideia é... São personas diferentes em cada das redes sociais. A coluna vermelha é mais... Sim, uma coluna... É mais sério, sim. Mas eu acho que nós não fazemos isso de propósito. Tipo, não mudamos o chip a dizer, não, agora vamos coisas. Acho que fazemos isso naturalmente. Porque... Eu pelo menos faço. Pelo menos no Twitter mando muito mais bujardas do que mando no Facebook. Sim. Porque as pessoas também estão mais dispostas a isso. E na galeria vermelha do Instagram é completamente só uma identidade visual bastante que nós principalmente na última parte do ano não ligamos tanto. Temos que repensar nisso, provavelmente arranjar uma miúda para fazer isso. Pois, pensámos também em inovar aqui um bocado no podcast. Nós tivemos uma ideia de trazer amigos nossos que fossem de outros clubes para ver o Benfica de fora. Mas todos os amigos nossos que conseguimos pensar são um bocado enviesados. Sim, eu vivo no Porto, como tal, todos os meus amigos portistas são uns otários. E acham que o Benfica é corrupto e, portanto, não seria um bom material para analisar o Benfica de fora. Porque imagina, eu estive a ouvir, há agora 2 podcasts que eu ouço de futebol, de britânicos, que é o Tifo Football e o Guardian Football. Não sei como é que se chama o do Guardian. Mas... eles são capazes, é um painel de várias pessoas, e são capazes, analisaram a época toda, dos clubes todos da Premier League, não falaram uma vez de arbitragem, e conseguem comentar minimamente, imparcialmente, os clubes uns dos outros. Mas eles também têm uma vantagem, tem o Pep Guardiola a treinar uma das equipas, é muito mais... Mas sabes que... É muito mais giro de comentar uma coisa dessas do que comentar o futebol do Sérgio Conceição. Sim, mas imagina, eu acho que conseguiria... comentar imparcialmente o Porto desta época. Minimamente. Tipo, tirando todos os casos de justiça, cingindo apenas ao futebol, eu acho que conseguiria fazer minimamente um balanço da época do Porto. O que é que tu respondes, por exemplo? O Porto é um justo vencedor do campeonato? Sim ou não? Fazem-me esta pergunta. Eu diria que sim, porque o Benfica não foi competente quando tinha que ser. Eu não consigo dizer sim. O que eu digo é sempre: o Porto foi a melhor equipa a jogar dentro de campo e foi a melhor equipa fora de campo também. Está bem, mas o Benfica podia ter ganho o campeonato se tivesse sido competente. Como não foi, eu acho que o Porto mereceu mais. Sim, mas eu não questiono isso. A questão é: o Porto foi a melhor equipa
dentro de campo e fora de campo. Sim. E fora de campo não é um elogio ao futebol do Porto, é precisamente o oposto. Sim. E a partir do momento em que o Porto fez todas aquelas fitas que fez, todos aqueles filmes que fizeram ao longo da época, todos os filmes, todos na sequência de como é que o Porto estava há um ano atrás, eu não consigo dar os parabéns ao Porto. Não, eu também não consigo dar os parabéns ao Porto. Nem consigo dizer que foi um justo vencedor. Eu também não consigo dar os parabéns ao Porto. E não foi assim de longe, tipo, uma equipa tão melhor como, por exemplo, o City teve a distância do United. O City, todos Mas, o Barcelona, pá, mas não sei, se calhar nisto do nosso futebol não dá para fazer. Eu acho que dá. Não, tem que ser uma construção gradual. Por exemplo, nós cá também somos um bocado biased, somos um bocado unilaterais. A coisa do Carvalhal, toda a gente queríamos que o Carvalhal se mantivesse. Eles disseram todos mal do Carvalhal. Porque era um treinador muito simpático, fazia tudo muito bem as coisas, só que depois o futebol deles era horrível e toda a gente disse muito mal do Carvalhal. Pois eu não vi nenhum jogo do Swansea. Porque disseram que o Swansea jogava horrivelmente mal a bola. Mas também acho que metade dos reforços não jogavam. Sim, ele não construiu a equipa de raiz e depois os pensos que pôs também não resultaram. Mas eles não gostavam de Carvalhal porque diz que não jogava bem a bola. Já no Sheffield foi a mesma coisa, toda a gente amava-o de morte, só que depois ele não se treinava assim tão bem. Sim, isso é verdade, que uma vez pagaram-me uma bebedeira porque eu tinha um amigo meu que eu tinha dito que ele era sobrinho do Carlos Carvalhal. Sim. E à frente de uns gajos que eram do Sheffield, sim. E foi uma noite bastante interessante essa. Mas pronto, problemas tivemos com a página, acho que foi só uma vez que nos ameaçaram quando nós falámos das claques. E não dissemos nada que fosse mentira. E não dissemos nada, nós baseámos num post de outra página do Benfica. Um post que neste caso era das filas, das filas passam à frente. Pá, toda a gente que já foi a filas de jogos importantes sabe que aquilo acontece. Eu fui à fila de Turim e não era lá a Securitas ou a empresa que está lá no Benfica a organizar aquilo. Eram as claques que organizaram aquilo. Porque organizaram a claque, tiraram os primeiros bilhetes e foram-se embora. Pá, e aparentemente isso tem acontecido. Não é mentira. Mas pronto, acho que há assuntos que nós não podemos tocar porque há pessoas que estão irracionais. Nós ainda tentámos falar com a pessoa para saber a história dela e saber se queríamos que contasse a parte das claques, não só a nossa, ou do que é que aconteceu nessa situação, mas a pessoa foi completamente irracional nessa situação. Estrategicamente para eles estão cada vez mais agressivos e estão cada vez mais no seu mundinho. E estrategicamente para eles é um erro eles não falarem porque ninguém tem noção como é que se passa nas claques. E tudo o que passa cá para fora são imagens negativas das claques que eles próprios não deviam querer passar. Eu acho que até fomos mais compreensivos do que devíamos ter sido, mas foi uma conversa completamente só falar. Eu digo, pai, evite-me só falar com pois foi, tu tiveste bem a paciência com ele. Mas ele não estava a dizer nada, estava a dizer apaga. E tu, então, mas conta a tua história. Ele apaga isso. E depois tipo, começou a descobrir coisas que não tinham nada a ver connosco. Tipo. Depois começou a ameaçar pessoas que liam a nossa página. Porque ele achava que essas pessoas eram nossas amigas. Essa parte foi... Porque havia nomes que eu estava a reconhecer aqueles nomes de algum lado, mas não estava a ver de onde é que era. Eram comentadores frequentes. Pois, exatamente. Por acaso acho que deixaram de comentar já agora. Não sei. Pronto, se calhar foi por causa dele. Mas foi a única desavença que tivemos até agora. Sim, lá também aparece assim uma mensagem mais estranha ou outra, mas... Sim, as mensagens privadas normalmente não, mas às vezes são um bocado estranhas. Não é de pessoal, tipo, a pedir mais informações, tipo, tudo bem, isso nós falamos, mas há outra coisa que eu descobri. As pessoas mais velhotas, com mais idade, não só comentam na página, como mandam exatamente o mesmo comentário que mensagem privada. Sim, mas isso acho que é um erro agora do Facebook. Mas não pode ser, porque só pessoas com mais de 60 anos ou de 70 anos é que fazem isso. Mas não me aconteceu comigo, mas eu já vi acontecer. Porque tu agora tens aqui um botão qualquer que dá para mandar mensagem ao mesmo tempo. Mas agora não está a aparecer. É porque às vezes vê-se que as pessoas mandam mensagem só que depois comentaram exatamente a mesma coisa num post. Isso é um daqueles erros. Pronto, também estamos a tentar perceber como é que funciona isto do Facebook, que ainda não percebemos. Principalmente as promoções, tipo, eu não faço ideia. Tipo, já patrocinámos alguns posts e eu não faço ideia tipo, se estamos a fazer bem, se estamos a fazer mal. Mas não temos tido muitas pessoas de outras páginas
também se calhar porque nós não falamos muito de outros clubes. De outras páginas não, desculpa, de outros clubes. Sim, lá também aparece aí quando é assim um post que tem um alcance maior, Sim. com muitas partilhas. Mas por acaso, imagina, aquele de Alcochete, acho que não houve ninguém de outro clube que viesse comentar. Estava tudo na CMTV. Pois, não é verdade. Mas eu lembro-me, houve um post qualquer do Porto, não é do Porto, mas sobre o Porto, ou sobre um clássico qualquer, Benfica-Porto. Não sei se não foi dos cubanos ou uma coisa assim. Do handball, sim. Que houve pessoas que apareceram, estavam a comentar os posts partilhados e depois acabaram por falar connosco. E pronto, depois é aqueles gajos que mentem, não é mentem, mas não dizem aquilo que é verdade, mas pronto, cada um. E nós temos alguma paciência até com os haters do Benfica. Eu acho que às vezes temos. Tu tens paciência a mais do que eu corto. Sim, há uns que. Temos o nosso. Porque imagina. Eterno amigo. Porque imagina, uma pessoa que vem e começa uma discussão com uma acusação, é uma pessoa que eu nem sequer consigo ter uma conversa. Mas também tens de reparar uma coisa, que há alguns senhores, são muito mais velhos, muito mais velhos, não, mas algo mais velhos do que nós, sim, que entravam na página de uma maneira mais agressiva, hoje em dia vão lá, cascam em nós na mesma, sim, mas já não são tão agressivos para nós. Podem dizer mal. Agora, começarem o comentário com vocês, eu até disse no outro dia, e o primeiro gajo a dizer que nós somos avançados do Rei Gomes da Silva, que somos do Sporting, leva uma bolacha, e pronto, 10 minutos depois tínhamos um a dizer isso. Mas uma pessoa começa uma conversa com vocês devem receber dinheiro para coisa, isso primeiro para mim é falta de respeito, porque estão-te a acusar a dizer, se não te pagassem, tu nunca ias ter aquela opinião. Portanto, estão a nos... Primeiro, acho que para mim é falta de respeito. Estão-me a faltar ao respeito porque estão-me a dizer que eu só tenho aquela opinião porque sou pago. E se não fosse pago, não tinha aquela opinião. Para mim é faltarem-me ao respeito e é começarem logo a conversa a faltarem-te ao respeito. E uma pessoa que começa uma conversa com uma acusação, não acho que vá sair alguma coisa de interessante daí. É o Facebook, é as regras. Tens mais conversa. Até agora temos um hater. Temos um senhor do Sporting a comentários no Twitter. Sim. E tu tens muita paciência para ele? Eu não tenho. Eu não tenho, porque vê-se mesmo que é daqueles doentes do Sporting que não vê mais nada nem ninguém. Tu podes ter o melhor argumento do mundo, essa pessoa nunca vai perceber. Acho que é só uma questão de teres mais calma, elogiar, sem dizer que sim, mas dizer que não, e dá para funcionar. Há pessoas que eu não consigo, meu. Acho que não. Porque imagina, para mim uma conversa tem que ser minimamente produtiva, tem que sair alguma coisa de lá. Eu acho que com essas pessoas não sai. É como os haters, temos vários haters, há uns que gostam muito do que nós escrevemos nos posts e odeiam-nos noutros. Pronto, faz parte da vida. Aquele das bolachas do outro dia já tinha feito vários comentários a elogiar a página. Não me lembro. Eu lembro-me. Mas há assuntos que quando toca nos nervos das pessoas, as pessoas dão-lhe ali um flip e viram completamente outra pessoa. O que adoravam agora odeiam e nunca mais leem aquilo. Sim, o Luizão, sim. Rui Vitória, Luís Filipe Vieira. Sim, é o nosso assunto mais controverso, é o Vieira. Nós sempre dissemos, nós não somos pró-Vieira nem anti-Vieira. Nós gostamos do Benfica e queremos o melhor do Benfica. Se achamos que o Vieira fez uma coisa mal, criticamos. Se achamos que ele fez uma coisa bem, elogiamos. Já aconteceram as duas situações. Uma coisa boa que o Vieira fez, o Caixa Futebol Campos está a dar grandes resultados. Neste momento já ganhámos o Campeonato Nacional de Júniores, juvenis estamos em primeiro lugar, fomos ganhar ao Olival, e nos iniciados esta semana jogamos contra a Académica, devemos ganhar facilmente, e para a semana temos o grande jogo em Alcochete. Quem ganhar é campeão, se o Benfica empatar é campeão também. Só a fazer aqui uma parte. Grande Vieira. Descobrimos há bocado que o Reiby é capaz de não descer, o Reiby do Benfica. Sim. Porque se a agronomia e o direito descerem por causa daquela confusão que houve, nós não escrevemos isto em lado nenhum porque também não sabemos se vai ser verdade, porque os clubes vão recorrer. Mas o Reiby do Benfica, que era suposto descer, afinal se calhar pode já não descer. Pronto, a quem interessar fica aqui a informação. Sobre o Reiby, porque a questão é que o Benfica o ano passado subiu, não é? E tentou construir uma equipa assim um bocado ao género do que era o handball há uns anos. Uma equipa recheada de jovens e para crescer no futuro. Eu acho que se liga-se menos, imagina, eu acho que até se liga a Reiby em Portugal, os jogos até têm algumas pessoas,
acho eu. Sim, eu e acho que alguns adeptos. tem ali uma Mas o sorte. rugby do Benfica, eu acho que as pessoas do Benfica não ligam ao rugby do Benfica. Porque tem um problema, porque ninguém sabe onde é que eles jogam. Eles antigamente jogavam na Costa da Caparica. Sim, na Sobreda, sim. Na Sobreda da Caparica, assim, uma coisa, não sei onde é que isso é. Sim. Depois começaram a jogar no Jamor. Eles não têm ali um sítio fixo, acho que. Pois, era suposto ser encarnascido, não é? Naquele centro, houve há uns anos um projeto. Ainda há. Esse projeto tem muitos anos. Sim, esse projeto que estás a falar é o Centro de Alto Rendimento do Rugby do Benfica. Sim, exatamente. E agora este projeto novo também é mas isso é para as modalidades todas. Mas já os terrenos são os mesmos. Sim, mas antes era só para o rugby. E agora acho que é também para o rugby, para o atletismo e futebol feminino. Eu lembro, eu conhecia pessoas que estavam a fazer o projeto, arquitetos, e disseram que tinham mesmo especificações lá na altura, porque estavam a pedir banheiras para ter aqueles banhos que na altura era uma inovação, mas que agora já é normal, os banhos de gelo, criam banheiras especiais para isso. Eu lembro disso tudo. Mas pronto, há essa possibilidade Eu acho que o rugby do Benfica também tem aquela questão de aquilo só parte é que é do Benfica, depois há outra parte que é de um grupo, que é o grupo Rugby Benfica. Sim, mas desde que se chame Benfica, estás a ver, acho que as pessoas ligam. Outra cena que também me comecei a interessar mais, e foi mais, acho que por ti e até antes da página, foi pelas modalidades, pá. Eu acho que há um mindset com as modalidades que é: as pessoas têm que se interessar pelas modalidades. Eu acho que isso está errado. Eu acho que as modalidades têm que se tornar interessantes o suficiente para as pessoas se interessarem por elas. Sim, e então desde o ano passado, em que tens o Sporting a mudar completamente o paradigma, acho que neste momento nós estamos cada vez melhor em nível de atratividade e o nível de competitivo dos jogos está cada vez melhor em Portugal. Particular no hóquei, então é um campeonato espetacular em que qualquer... Mas acho que as pessoas não se interessam, estás a ver? Acho que mesmo as pessoas do Benfica, mais ou menos. Tipo, não há muita divulgação do Benfica para se ir tipo, para as modalidades. Eu acho que o grande problema das modalidades sinceramente é a questão de ter o Benfica e o Sporting e o Porto lá metidas no meio, porque em Espanha, em Itália, os clubes não têm... Há poucos clubes que tenham... O Barcelona, pronto, é uma exceção, mas sim, há poucos clubes que sejam como o Barcelona e como o Benfica, como o Sporting, e então todos são modalidades muito locais. E em Portugal, como está tudo tão centrado... Mas não achas que fala pouco das modalidades? Fala-se porque a prioridade vai sempre ser dada ao futebol, porque são clubes de futebol, não são clubes de desporto. No entanto, também é factual que o facto de serem clubes de futebol conseguem meter mais dinheiro nas modalidades do que conseguiriam se fossem clubes normais, e neste momento tens equipas muito competitivas. O Sporting em handball perdeu por 1 ou por 2 contra a equipa que acabou por se sagrar venceu a Liga dos Campeões de handball. No voleibol, o Benfica conseguiu fazer um resultado melhor contra o Ravenna do que o Olympiacos fez, e o Olympiacos para o ano vai à Champions League de voleibol e venceu o campeonato grego. E tu estás cada vez mais a evoluir, tens cada vez mais talento, muito graças a estes clubes, e acho que eventualmente as pessoas vão começar a perceber que a qualidade que têm nos seus campeonatos. Acho que as pessoas já sentem muito, particularmente no hóquei, em que tu tens pavilhões lá em cima sempre cheios, o Barcelos, o Valongo, essas equipas enchem sempre os seus pavilhões, e eventualmente acho que as pessoas vão começar a despertar para a competitividade, porque neste momento há modalidades e há pessoas, tipo, fazes post na página e há bastante follow, há bastantes pessoas que querem saber daquilo. Sim, particularmente quando o Benfica ganha. Quando o Benfica perde, sim, quando o Benfica perde temos tipo 10 likes no post, mas sim. Mas quando o Benfica ganha, tens mais likes que alguns posts do futebol. Sim, quando foi este agora da taça do handball, uma festa. O Benfica não ganha, ainda não ganha quase nada este ano. Mas eu acho que neste momento o nível de espetacularidade num jogo como o Benfica Sporting em futsal, como o Benfica Sporting em voleibol, como o Benfica Porto em hóquei patins,
já supera o nível de espetacularidade do futebol, porque hoje em dia os jogos de futebol Mas são acho que o cada vez mais Benfica faz o maçudos. suficiente para divulgar as modalidades e para levar as pessoas à confusão. Mas a questão é, o que é que o Benfica poderia fazer mais? Pá, não sei. Eu, por exemplo, é uma coisa bem mínima, mas pá, ir ao Estádio da Luz, que eu moro aqui, não moro perto, pá, estar bué de tempo para estacionar. Tipo, sei lá, tipo, pediam quem comprasse o bilhete ter tipo mais horas de estacionamento ou assim, não Mas sei. tens 2 horas de estacionamento. Ah, pensei que era só uma. Acho que são 2. Mas mesmo assim, tens aquele bairro, aqueles prédios lá para trás. Ah, pá, mas é assim muito complicado. É, pá, é assim muito complicado. Estacionava sempre aí. Sempre que estacionava sempre aí. É assim muito complicado, acho eu, de estacionar para aí. Mas, não é que seja por isso, mas o que é que faz uma pessoa que está em casa, ao sábado ou domingo à tarde, deslocar-se para ir ver um pavilhão de uma modalidade que ela se calhar não conhece? Esse é um argumento. E também há outro argumento que é porque é que há jogos. Não é porque é que há outro argumento que é há jogos que são verdadeiramente aborrecidos, porque são tareias. O Benfica boa hora em handball, pá, aquilo não tem piada nenhuma. É como ver um iniciado a jogar futebol contra uma escolinha. Não, é uma diferença de nível. Não é porque os jogadores de boa hora não tenham nível. Os jogadores do Benfica treinam aquilo e fazem ginásio e fazem só daquilo da vida, e os tipos de boa hora não, treinam 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, 4 vezes por semana. São níveis diferentes, para além do nível técnico entre os jogadores, que há uma diferença natural, não é? Sim. Pá, ultimamente não tem havido muitas sugestões, nem comentários, nem coisas que gostassem de ver melhores na página, acho eu. Acho que a última foi ao podcast. Aquela cena que no início que não estava muito organizado. Mas ultimamente não tem havido ninguém a dizer, pá, podiam fazer melhor isto, podiam fazer melhor aquilo, não sei. Eu acho que houve alguém que fez assim mandou-nos agora uma mensagem para 2 posts. Isso não me lembro. Eu lembro-me disso. E pronto, Mas era dizer eventualmente vão sair. Já não me lembro, mas há várias sugestões de posts a dizer que gostavam de ver aquele tema que nós falássemos, mas por exemplo, a dizer que estão a fazer isto mal e que podiam fazer desta maneira, estás a ver? Sim. Não, isso não temos tido muito. No início tínhamos um bocado, não era? Tínhamos mais disso. Pois. Eu acho que também, eu quando ouço podcast não penso. Eu não ouço o podcast. Eu ouço. E quer dizer, eu ouço editá-lo. Depois não o ouço completo. Mas quando eu ouço outros podcasts, sim, eu nunca penso o que é que eles podiam fazer. Acho que isso também é um bocado da nossa parte, temos que ir desenvolvendo e ir aprendendo. Pois pá, nós aqui no podcast em específico já tivemos a pensar em ideias para sei lá, para desenvolver melhor isto, ou mais, mas pá, não nos tem vindo assim nada à ideia, pá. Gostávamos de trazer pessoas, e principalmente pessoas de outros clubes para isto ter outra dinâmica, mas pá, ainda não conseguimos. Eu não, sim. Últimas coisas, pá, é tentar ter a próxima época melhor que esta. Pá, também é difícil, não é? Porque quando nós ganhamos isto tem muito mais, muito mais divertido. Temos muito mais likes e cenas quando nós ganhamos. Não é questão dos likes, é que é muito. Um gajo não se chateia, pá. Pois. Ainda por cima isto é porque sempre que há posts a perder e que nós cascamos sempre a alguém e dizemos a nossa opinião, há sempre alguém que tem uma opinião contrária. Enquanto que. A questão é que há 2 tipos de perder. Por exemplo, quando nós perdemos em voleibol contra o Sporting. Sim, é a vitória justa e que se esforçaram e foi perdida em pormenores e em sorte. E depois é exatamente isso que é. O voleibol perdemos o jogo 5 contra o Sporting com uma série de coincidências, não é coincidências, de casos que aconteceram, infortúnios. A bola vai à rede e passa para o outro lado 2 vezes. E aí nós não cascámos, até elogiámos. Sim. Mas depois já há derrotas como o Benfica perder contra o Porto
no jogo número 1 da meia-final de E o basquetebol. Hockey, e agora perdes com E agora com o o Hockey Sporting. também, em que os jogadores, não os jogadores, mas a equipa não funcionou de todo. Então o basquetebol foi deprimente, foi um show horrível, parecia um filme de terror que nós não defendíamos. E isso é sempre mais complicado, esses jogos. Não dá vontade nenhuma de escrever porque... Pois, é isso. E também acho que não deve dar vontade nenhuma de ler. Pois, sim, por exemplo, depois do jogo do Porto na Luz, toda a gente apagou a net. Tipo, não havia benfiquistas na internet, acho eu. E até me lembro, eu estava a ir para o metro, vim ver esse jogo, estava a ir para o metro. E só queria despachar aquilo para apanhar o autocarro e não pensar mais no assunto. Mais coisas que se possa dizer. Acho que estamos melhor agora do que no início. Sim, e certamente daqui a um ano vamos estar melhor do que estamos agora. Sim, já percebemos mais ou menos como é que isto funciona. Quer dizer, o Facebook, mais ou menos. Não, os como é que podcasts funciona? ainda não Sim. percebemos. Sim, os podcasts, isto é uma confusão. Que eu não sei se vocês sabem, mas isto não dá para ver quantas pessoas ouviram. Dá para ver que estamos ali no top do iTunes, acima ou abaixo de só que não diz quantas views tivemos, nem quantas pessoas, nem de onde é que vêm as views, se vem do SoundCloud, se vem do iTunes, da que aplicação é que vem. Ainda não percebemos nada como é que isto funciona. E pronto, estamos a tentar. O podcast não tem crescido, tem andado sempre ali no mesmo nível. Acho que também. É o tempo, não é? Hã? É, o tempo, acho eu também. As pessoas falarem. Como assim? Por exemplo, quanto mais tempo passar, mais acho que ele deve evoluir. Mais ou menos, porque tem estado sempre ali nos... Imagina, no SoundCloud eu vejo, está ali sempre nos 80 views. O top do iTunes eu esqueço-me sempre, porque o top do iTunes aquilo é atualizado tipo ao minuto, aquilo é bem rápido. E tu tens que ver logo no dia a seguir, que é quando há mais views, ou 2 dias a seguir. Eu às vezes esqueço-me e depois já não dá para voltar atrás para ver em que lugar é que tinhas ficado e se aquilo tinha tido sucesso ou não. Portanto, nós também não conseguimos avaliar e também não temos tido muito feedback. Temos tido algum, principalmente no YouTube, e agradecemos, mas também não temos tido muito feedback, tipo se as pessoas gostam, se não gostam, o que é que gostavam de ver, porque isso também acho que nos ajuda a melhorar e a chamar mais pessoas. Mas acho que não temos tido muito isso. E acho que é isso. Quantos likes é que temos neste momento? No Facebook? Não sei, por acaso não sei. 15 mil e tal, não é? Não sei. Estamos nos 15 capas. E pronto, e continuem aí a acompanhar. Sigam-nos no Twitter. No Twitter sim, que andamos agora mais em cima. E se tiverem sugestões para qualquer uma das redes sociais, digam. Desde que não venham com insultos nem com acusações que somos... como é que é? Avançados do Rui Gomes da Silva. Porque nós até este momento não ganhámos dinheiro nenhum com isto. Eu acho que já gastámos bastante mais dinheiro do que ganhámos com isto. Eu acho que quem ouvir o podcast até sabe a nossa opinião sobre os dois, o Rui Gomes da Silva e o Luís Filipe Vieira, já falámos sobre eles. Cada um tem as suas partes, os seus pontos fortes e os seus pontos mais fracos. Porque imagina, houve outra coisa que eu pensei no dia. Nós devíamos publicitar mais o podcast, tipo, ao longo da semana. Tipo, pôr mais posts a dizer, olha, já ouviram. É que eu tenho medo de ser chato para as pessoas, estás a ver? Terem sempre a ver um post a dizer, para fazer estes gajos, outra vez a chatear com o post. Só que nós também só falamos uma vez por semana no podcast, é quando sai, e depois daquilo também, por causa do reach do Facebook, se eu não patrocinar não chega a toda a gente. Já pensei nisso, se calhar há pessoas que falham, se calhar, não sei. Devia tipo dizer 2 vezes por semana, se calhar. Não sei, pá. Se calhar também é a questão do dia, nós fazemos sempre isto assim. Porque é sempre, nós só conseguimos gravar, hoje não, mas nós só conseguimos sempre gravar à terça e depois eu edito à quarta e sai à quarta. Então qual é um bom dia para lançar? Não sei se não é a segunda-feira, porque a segunda-feira depois tens 5 dias, ou domingo à noite. Eu acho que aí estavas a pôr em cima do Benfica FM, que sai no mesmo dia, estás a ver? As pessoas depois tinham 2 podcasts no mesmo dia. Não sei, se calhar à terça, tipo gravar à segunda e sair à terça. Não, eu penso que onde é que eu ouço podcast? Mas depois estás a ouvir o Benfica, depois estás a ouvir o Benfica FM, não consegues gravar. Onde é que eu ouço podcast? A lavar a louça, a conduzir o carro, coisas do género.
À quarta-feira, à noite, já passaram 3 dias desses dias, dessa altura. Mas tem-nos dado bastante jeito de gravar à terça, porque houve várias revelações que se deram ao longo da semana, tipo segunda e terça, que já deu para falar porque era terça. Aquela coisa do Sporting, nós falámos tipo no dia em que estava a sair. Nós esperámos que aquilo acalmasse tudo para depois falar. Deu mais jeito do que falar à segunda. Aliás, o Sporting está a dar cabo dos meus posts planeados para o verão, que eu queria analisar os treinadores e os jogadores que mais se destacaram nas equipas que já foram terminando, mas como há tanto Sporting e tanto show-off, e depois entretanto também já há Benfica com a questão do Marítimo, para mim é uma palhaçada, mas quem quiser que vá ler o nosso post, que acho que está lá explica bastante bem a nossa opinião. E como há tanto Sporting e tanta confusão neste final isto da ainda época. não parou, meu. Tipo, eu quis falar deste assunto primeiro, já vamos falar da equipa B, mas eu acho que as pessoas estão fartas de ouvir falar de futebol. Eu, pelo menos, estou farto de ouvir falar de futebol por causa desta porcaria do Sporting. E está sempre na CMTV e em todas as coisas. Hoje houve 2 conferências de imprensa quase ao mesmo tempo. Foi a do Fernando Santos a falar de seleção e depois o Bruno lembrou-se e fez a conferência ao 12:30, quando a conferência do Fernando Santos estava marcada para há uma semana. Pá, é futebol a mais. Sim, é que entretanto o Benfica já volta daqui a 4 semanas. O Benfica volta dia 28 ou dia 26 de junho. E a época parece que ainda não acabou. E o Mundial? Tipo, deixem-nos ter um bocado de descanso do futebol. Tipo, eu acho que as pessoas estão completamente fartas de futebol, querem ouvir um bocado uma cena à parte. Eu não sei se estão, porque a CMTV estava-me a dizer há bocado que a CMTV bateu audiências no mês de maio por causa das coisas do Sporting. Mas também eram os gajos que se estavam a arriscar a levar na boca, porque estiveram lá mesmo à frente. Sim, mas isso também o Sócrates também já ameaçou com imensos processos e nunca ganhou, por isso não é por aí. E é isso. Digam coisas que nós gostamos de saber desse lado. E agora é o quê? Equipa B? Sim, podemos falar um bocado da equipa B. Eu diria que fazemos assim, falamos do 11 tipo. Sim. E fazemos uma breve análise e o que é que podemos esperar deste jogador no próximo ano. Mas tem de ser curto porque são quibés. Não, do 11. Do 11, ok, sim. O guarda-redes foi o Ivan Zlobin, jogou quase todos os jogos, 37 jogos. O que é que eu achei do Zlobin? Acho que é um guarda-redes dos melhores que passou na formação do Benfica nos últimos anos. Então na equipa B... Que é uma opinião controversa. Não, por acaso não acho que seja mesmo, porque a questão é, o ano passado o guarda-redes era o André Ferreira. Há 2 anos era aquele que era neto de um... Sim. Foi para a terceira divisão Miguel, de Inglaterra. Miguel qualquer coisa. Sim. Mas era péssimo esse gajo. Foi para a terceira divisão de Inglaterra e não jogava lá. Antes disso... não sei se não foi o Varela. Acho que é capaz de ter sido o Varela. Não, é capaz de ter sido o Varela. Ou o Varela, assim uma coisa. Mas basicamente já há algum tempo não tínhamos um guarda-redes tão bom. Tivemos o Ederson que foi fazer lá uns jogos e tivemos o Oblak também. O Oblak acho que nunca chegou, mas tivemos o Ederson que foi lá fazer alguns jogos. O Oblak não contava como formação. E o Zlobin parece-me o melhorzinho desses todos. O que é que eu espero do Zlobin para o ano? Espero que ele vá para... Espero que alguém o consiga... Ser guarda-redes? Ou terceiro guarda-redes, mas não sei se o Moreira não... Pois. Porque a questão é que o Zlobin é um guarda-redes de 21 anos, é um guarda-redes russo, com um mercado na Rússia, certeza, porque é um guarda-redes talentoso. Estivemos a ver ontem, o agente dele é russo, portanto deve-se mexer bem nesse mercado. E a partir desse momento é um guarda-redes que pode, se não jogar no Benfica, certeza que é possível vendê-lo. Ainda há uns anos ofereceram não sei quantos pelo Liskov, porque era um guarda-redes, um central estava a ser chamado à seleção nacional. Quem é que tens bons guarda-redes russos aí agora? Não sei, mas eles têm o Akin Fiev há não sei quantos anos. É isso. Eu lembro-me do Akin Fiev sempre promessa. Onde estar a precisar de renovação. E há várias equipas russas com poder monetário e o Zlobin era um guarda-redes que pode ir para lá. Para isso, acho que é importante ele conseguir um empréstimo numa equipa da primeira divisão este ano. O André Ferreira, o ano passado, foi, se não ficar como ser guarda-redes do Benfica, ia ser emprestado a uma equipa da primeira divisão. Certo.
Pois o defesa titular do Benfica mais vezes foi o Alex Pinto, fez 27 jogos. O segundo foi o Simão Ramírez, fez 17. Mas o Alex Pinto ganhou a posição, é um sénior primeiro ano. Não é tão ofensivo como se esperava, é mais defensivo. Mas é um bom jogador. Assim um bocado, assim faz-me lembrar bastante o Yuri Ribeiro há 2 anos atrás. Há um ano atrás, há um ano atrás, que ele há um ano, 2 anos atrás, que ele já jogou no Júnior Benfica, na equipa B do Benfica, nesses 2 anos, e acho que para o ano de certeza que vai continuar na equipa B. Os 2 centrais mais usados acabaram por ser o Calaissa e o Ferro, 2 jogadores que eu acho que ainda não percebi bem como é que vai funcionar ali o xadrez no meio da defesa do Benfica. Sabemos que vai lá estar o Ruben Dias, o Jardel e o Conti. Assim, se o Luís, partindo do princípio que o Luizão ou não renova, ou o Luizão renova, mas põe-se à parte, não assume que vai para o plantel para jogar, tens o Ruben Dias e o Jardel, que acho que têm que ser titulares. E depois tens o Conti, que também é um central bastante exato, depois tens o Conti, que também acho que é uma máquina. E depois precisas de mais um central, porque o Benfica nunca teve mais destes centrais, pelo menos na equipa principal. Sim, tens de ter 4. A questão é essa, o que é que o Luizão vai fazer? Porquê é que renovam com o Luizão e não lhe dão uma posição na equipa técnica? Sabes que por acaso, eu estava a falar há bocado dos podcasts, esqueci-me de dizer isto. Eles falaram muito estava-se a falar por causa agora do treinador do Arsenal. Estavam a dizer que o Arteta vai fazer parte desta temporada, não se sabe como ainda adjunto ou o que é que ele vai fazer, mas para ajudar à ambientação do clube, porque ele é importante no balneário e há vezes que vai ser ele a tomar conta da equipa e não o treinador, o Unai Emery, porque para ajudar à cultura do clube e tudo mais, e que era importante. E outra notícia que foi o Michael Carrick, não é? Para o United. Que o Rui Faria agora saiu e vai para, supostamente vai ser adjunto, ou quase adjunto do Mourinho. Eles estavam a elogiar muito essa decisão, porque eles eram importantes para o clube e faziam lá muita falta, apesar de não... Mas isso eu não questiono, a questão é, isso é bastante diferente de renovar. Pois é isso, eles não são... O Arteta ainda dá a jogar, não? Não, o Arteta deixou de jogar no passado. Exatamente. E o Michael Carrick também. Eles não são jogadores, eles fazem parte da equipa técnica, portanto nem sequer há o risco de eles jogarem. Mas são importantes de lá estarem no clube. Façam isso. É que se for isso faz sentido, né? E pronto, se for isso, qual deles os dois é que tem potencial para ser o quarto central? Eu acho que o Caleca é melhor que o Ferro. Acho que neste momento o Ferro joga melhor do que o Caleca. E então estou curioso para ver eu acho que devem ir os dois à pré-época, e há um que vai ganhar a corrida e outro vai ser emprestado a alguém na primeira divisão. O Liskov, eu não sei, eu acho mesmo que o Liskov é um bom central para ser vendido, por isso é um bocado na onda do Zlobin, que nunca vai servir o Benfica, porque tem aqueles dois à frente, e não é só ter esses dois à frente, tem ainda mais uns miúdos atrás, o Pedro Álvaro, o Gonçalo Loureiro, e os outros dos juvenis. Há um que eu gosto bastante, o Rafael Brito, Rodrigo Brito, qualquer coisa, assim uma coisa. Eu acho que o Lisboa... Não foi o que uma vez a mãe até comentou um post que tu fizeste. Foi o Rafael Brito, exatamente, Rafael Brito. Sim. E tens o Penetra também é bastante bom. Então, eu acho que o Liskov não tem potencial para se encaixar no Benfica. Tem potencial para ser uma boa venda. Por isso também deve ser um jogador que vai ser com certeza colocado a algures. Talvez por empréstimo, talvez por venda já. Mas é um jogador interessante nesse aspecto. Depois temos o Pedro Amaral, que foi o defesa esquerdo titular do Benfica, fez quase a época toda, foi o terceiro mais utilizado. E o Pedro Amaral, eu acho que vai ser emprestado de certeza, não faz sentido teres Yuri Ribeiro e Pedro Amaral defesa esquerdo no próximo ano. Partindo de uma coisa que o Grimaldo vai sair. Sim, o Grimaldo vai sair e já se fala que o Aaron Martin já está todo assegurado. E o Pedro Amaral deve ser emprestado a alguém da primeira divisão, um defesa esquerdo talentoso.
não tão talentoso como o Yuri Ribeiro, e pronto, acho que é um jogador que vai acabar por ser um jogador eficiente no Campeonato Português, e se for para o estrangeiro talvez também, mas não para o nível do Benfica. A Trinco, o jogador mais titular, que mais vezes jogou foi o Florentino, uma das grandes promessas do Benfica. Acho que ele também vai ter uma hipótese para jogar na equipa do Benfica no próximo ano. E acho que vai acabar por... Se o Samaris sair, não. Se o Samaris não sair, ficas com 3. Sim, mas mesmo, quem é que é o terceiro? Então tens o Feza, tens o Samaris e o Florentino. Sim, é isso, o Florentino. E acho que o Florentino vai acabar por fazer mais meca na equipa B, e acho que lhe fará bem. Tem 18 anos também. Sim, ainda era júnior para o Nense no primeiro ano, e não é claramente, mas há uma diferença do nível físico entre o Florentino e o Gerson. O Gerson foi dos mais utilizados também, foi o sexto mais utilizado, fez uma época bestial, um jogador estupidamente completo, e esse aí, de certeza, se não houver alguém que segue no Benfica, é esse aí que vai pertencer à equipa principal do Benfica. O outro médio centro mais utilizado foi o Keaton Park, que também é um jogador que eu estou curioso para ver qual é que vai ser, onde é que ele se vai encaixar, se vai ser emprestado. Não consigo prever bem o desfecho dele. Acho que ele vai fazer a pré-época como vários jogadores da equipa B, porque foi uma das surpresas do ano. Foi para mim o melhor reforço da equipa B no ano passado, e um dos melhores reforços do futebol do Benfica. Também foram tantos tão maus que é difícil não ser, né? E já se estreou agora pela seleção americana, e é um jogador que eu estou curioso para ver o que é que vai acontecer. Acho que lhe fazia bem um empréstimo. Lá à frente, os que mais foram utilizados foi o Willock, que eu acho que vai jogar na equipa principal do Benfica no próximo ano. Tens depois do outro lado foi o Heriberto, que também acho que vai ter uma oportunidade para jogar na equipa do Benfica. Mas tu mudaste um bocado a opinião do Heriberto, ou não? É o Heriberto. Eu continuo a achar que o Heriberto é um jogador estupidamente talentoso. É bastante rápido, tem as suas qualidades físicas, não é assim muito forte, mas é rápido. Só que depois é um jogador que, a decidir, o Benfica podia marcar muitos mais gols se soubesse decidir melhor. Acho que é um jogador que ainda às vezes pode passar para o lado em vez de rematar, e remata e não dá em nada isso. Se passasse para o lado, isto aconteceu inúmeras vezes esta época. Se passasse para o lado, acabaríamos por estar mais próximos do gol do que estávamos se ele não tivesse rematado. Eu não sei, eu acho que ele vai ter a sua oportunidade e depois vai ser emprestado. É o que eu acho. Eu acho que ele não... Porque se ficar na equipa principal do Benfica, ele não vai jogar. Não tem esse talento. O Diogo Gonçalves era muito mais talentoso e não teve tantos minutos assim. E acho que o Heriberto também não. Ainda vai ser pior. Depois lá à frente foi o avançado mais utilizado, acabou por ser o Zé Gomes. Jogou mais do que o João Félix. O Zé Gomes passou por uma evolução física este ano bastante... Olha-se para o rapaz e nota-se que ele era bastante franzino, e agora faz lembrar assim o filho do Lukaku. Está bastante forte fisicamente. E para o ano vai continuar na equipa B, de certeza, porque claramente que ele ainda tem ali aquele processo de evolução do seu físico, ainda tem que o aprimorar melhor. Já o João Félix também é um jogador que eu estou curioso para ver o que é que vão fazer com ele, porque é um jogador fisicamente bastante franzino. Ele tem para aí 7 ou 8 kg a menos do que devia ter. Quem foi o último jogador com 18 anos a estrear-se na equipa principal? Com essa idade? Sim. O Renato Sanches, acho eu. O Renato tinha 18? Sim, o Renato era júnior nesse ano em que se estreou. Ok. Assim de repente não me lembro mais nenhum com essa idade. Depois também tiveste o Ruben Dias, que mas já eras... Sim, já tinha 20, não é? De resto é tudo assim. Mas o João Félix já vai ser mais velho do que o Renato quando se estreou nessa altura. O Renato estreou-se quando era... Pronto, basicamente o Renato estreou-se se o João Félix tivesse estreado este ano, teriam tido a mesma idade. O João Félix é um jogador, eu acho que está abaixo do peso dele. Acho que ele precisa ganhar uns quilos para
para conseguir jogar numa primeira liga, porque ele nota-se claramente uma diferença entre o João Félix dos Júniores, onde ele está mais ou menos ao nível dele, e o João Félix da segunda liga. Ele na segunda liga tem 6 golos. Nos Júniores, em meia dúzia de jogos, tem 15 golos, 14 golos, uma coisa assim. E acho que ele precisa ainda desta evolução, e acho que essa evolução vai ser para o ano. Acho que ele para o ano vai ser um bocado ao género do que o Willock foi este ano. Treina com a equipa principal, joga na equipa B. Acho que vai ser esse o futuro do João Félix no próximo ano. Uhum. E eventualmente, se as coisas, se ele acabará por jogar alguns jogos na equipa principal, e se ele mostrar aquilo que ele tem, o talento todo que ele tem, se mostrar que o físico não é um problema, vamos vê-lo mais vezes ao domingo lá no Estádio da Luz. E é isto. A última análise da equipa B este ano, acho que era isto. Ok. Temos aqui a seguir a BTV, a discutir a BTV, porque neste momento só há um canal da BTV, e para o ano vamos ter mais a acrescentar às equipas que ainda temos, mais às modalidades, a equipa de sub-23 e a equipa de futebol feminino. E a equipa de voleibol feminino E também. a equipa de voleibol feminino. Portanto, não faço ideia como é que isto vai ser, porque não vai dar tempo de antena para todos. E teria, acho eu, que se arranjar uma solução, porque há várias pessoas a quererem ver as várias coisas e... acho que tinha que se arranjar uma solução. Porque tu não consegues ter no mesmo... Vai haver sempre jogos ao mesmo tempo, isso é inevitável. Vão continuar a fazer para o ano aquela cena que é dar ao Rui Vitória, a conferência do Rui Vitória, para não dar as modalidades. E tem que se arranjar outros meios, porque senão isto não vai dar para tudo. Se agora já não dá para tudo, com mais 2 equipas ainda vai dar para menos. É uma coisa que eu não... Há algumas coisas no Benfica que eu não percebo. E essa é uma delas. Que é... Há uma clara... Isto com certeza deve ser estudado pelo Benfica, mas a maioria dos jogos das modalidades do Benfica são normalmente ao sábado, em vez de ser ao domingo. Se calhar para o ano vamos ter mais jogos ao domingo, não sei. Também há a questão de tu fazes um jogo fora, outro jogo em casa, né? Por isso pode não haver assim tantas sobreposições, mas eventualmente vão existir, principalmente nesta fase final da época, e é preciso arranjar aqui um mecanismo qualquer, que para mim é a questão do YouTube. Acho que já há vários clubes, lá para cima há um clube em Aveiro que é o Lourosa, ficou particularmente conhecido porque acho que meteu 10 mil pessoas num jogo da Distrital, porque o Lourosa e o União de Lamas, eu fui jogar a Lourosa uma vez, que ele é um clube, uma freguesia, uma vilazinha, não sei se é vila, se calhar é só a aldeia, mas um clube claramente desenvolvido. Também acho que é ali uma região de algumas pessoas ricas que lá metem dinheiro, o Amorim, acho eu. E então o Lourosa, que joga na Distrital, tem um canal de YouTube com cronómetro, com comentadores, com todas aquelas coisas que tu estás habituado a ver na televisão. Sim. Uma coisa mesmo bem feita. E acho que o Benfica tem mais do que capacidade para ter um canal de YouTube assim, para passar os jogos das modalidades, porque a verdade é, a BTV é paga, mas a BTV é paga por causa dos jogos de futebol, não é? Por causa de... Porque a Sporting TV não é paga porque não passa aos jogos de futebol, porque se passasse também seria. Sim, e claro. O Porto Canal, sim. Depois também é uma coisa que podemos falar, que vamos ter que pagar 3 subscrições, não é? Eu não sei como é que isso vai funcionar, porque a Sport TV perdeu os direitos da Liga dos Campeões e da Liga Espanhola. Que quem os tem agora é, eu não sei como é que ele se diz. Eleven Sports. Sim, mas depois vendeu-os à Novo. Que até patrocina algumas modalidades do Benfica. Patrocinava o voleibol do Benfica. Isso. E eu não sei o que é que eles vão fazer com eles. Porque, ao que parece, a Sport TV vai deixar de passar a Champions e a Liga Espanhola. Portanto, nós já pagamos a BTV, já pagamos a Sport TV, vamos ter que pagar mais um? Porque é a questão do preço de monopólio, quando a procura é...
Neste caso nem é questão de monopólio. Mas então oferece um procura preço de pack, porque um gajo estar a pagar, tipo, já estás a pagar para aí 50€ por mês ou 60 só para ver futebol. A questão aqui nem é a questão do monopólio, porque aquilo a procura pelos jogos do Benfica é uma coisa fixa, né? Sim. Há um número de pessoas que quer ver os jogos do Benfica, independentemente de qual for o preço. Aliás, o preço não é independentemente, mas basicamente se não custar mais do que elas irem até ao Estádio da Luz e voltar, e mesmo que custe mais, há a questão do tempo, né? As marcas podem quase comprar o preço que quiserem e as pessoas ficam sujeitas à situação que tiverem. Mas eu acho que eles vão acabar sempre por arranjar algum mecanismo. Mas sobre aquilo que estávamos a falar, de ter um canal do YouTube, sim, acho que é uma coisa que o Benfica precisa e é uma coisa que depois pode ser utilizada de uma maneira muito mais positiva. Por exemplo, jogos no fundão que não dão em nenhuma televisão. Pá, isso é muito fácil de fazer, meu. É pôr uma câmara. Exato. E pode ser uma câmara amadora. É preciso, o material que é preciso para isto é uma câmara daquelas de fotografar normais, é uma câmara que filma, não é muito cara. Um computador e um hotspot. É isto que é preciso para fazer a transmissão daquele jogo. E se quiserem um gajo a comentar lá, um gajo com os fones e com um microfone. Epá, mas não é nada difícil fazer a transmissão. Tipo, não é preciso muito material para fazer isto. E já tantas a Federação Portuguesa de Basquetebol já faz, a de Voleibol já faz, o Lourosa Distrital de Aveiro faz. Pá, não acho que seja assim tão complicado e claramente que é preciso. Eu já nem digo ir aos jogos fora, mas pelo menos os jogos em casa é preciso. E é uma coisa que é que o Benfica continua a ser um clube dos adeptos. Continua e espero que continue sempre ser um clube dos adeptos. E há coisinhas que se pode-se dar um prémiozinho ao adepto e não lhe cobrar nada por isso. Já subiram tanto os preços dos bilhetes, essas coisas todas, porque é que não se evolui, porque é que um bilhete dos jogos fora não são €1 mais caros e tem-se um sistema de segurança como deve ser, em que as pessoas não são ultrapassadas por pessoas mais fortes do que elas. E o bilhete era só €1 mais caro e certeza que dava. Mas eu acho que isso a questão nem sequer é por causa da segurança, porque a segurança existe. É porque os bilhetes os bilhetes são vendidos à mesma e eles não querem saber. Sim, mas metem €1 mais caro e dão condições de segurança aos adeptos. Porque é isto, é condições de segurança para ir comparar um bilhete para o Benfica, não é? Não estamos a falar da faixa de gás, é um bilhete para o Benfica, não devia. E era €1 mais caro, pronto, e tínhamos essa condição de segurança, e acho que é a mesma coisa do YouTube, não custava ao Benfica que é mais 30 mil euros numa época, 20 mil euros, nem não sei, não faço a mínima. Nem isso. Não, para proteger as pessoas, porque tens uma pessoa na câmara e tens uma pessoa a comentar, não sei. Sim, gostaria estes valores tanto, não acho que se custa isto, não é assim tão caro. Pá, se o Lourosa faz com um gajo a comentar... Sim, é o Lourosa, dá Aveiro. Que não há de ter um orçamento para ir além. Pronto, normalmente acontece muito isto, é a carolice das pessoas. Nós temos uma página do Facebook do Benfica, não ganhamos nada com isto, é a nossa carolice. Sim. O Lourosa de certeza também tem lá algum tipo que gosta tanto daquilo que faz aquilo de borla. No Benfica há condições para fazer pago, há dinheiro no Benfica. E não é assim tão caro para a dimensão do clube. Ter outro canal, tens que pedir à Anacom, tens que abrir sinal, aquilo custa bem. Agora, tens no YouTube, é fazeres um live, é fazeres um direto. Ou no Facebook. Qualquer coisa. Porque é mais meios. Não só é mais meios, como estão a entrar num mundo onde as televisões não estão a saber entrar. Os mídia não fazem ideia como é que é andar no mundo digital. Eu hoje fui ver um vídeo numa página qualquer e... enganei-me 2 vezes, que foi, a primeira eu ia carregar para fazer o play no vídeo e do nada aparece-me um anúncio à frente, carrego o vídeo e tenho que voltar para trás, e depois fecho esse pop-up da publicidade, carrego no vídeo e há mais mais 30 segundos de anúncio até eu ver o vídeo que eu quero, que é menos de 30 segundos, portanto eu não vi o vídeo, eu fechei a página. Pois. E portanto acho que o Benfica... quanto mais rápido se adotar as coisas, mais rápido se percebe como elas funcionam e mais rápido se consegue lá chegar.
para a boa utilização. E portanto, quanto mais rápido se perceber que o YouTube é mais uma fórmula para fazer diretos, e que acho que não significava, pá, eu acho que ninguém ia subscrever a BTV por se dar um jogo ou dois de handball no YouTube, ou de futebol feminino. Não, mas eu hoje digo, acho que não era dar um ou dois jogos, era dar todos os jogos que não dão na BTV. Pronto, mas imagina, eu acho que a BTV não ia perder subscritores por causa disso. Ninguém ia subscrever a BTV porque os jogos de handball dão no... Sim, porque é tal coisa, é uma procura fixa. As pessoas pagam a BTV não é por causa dos... Acho que se a BTV não tivesse... Aliás, isso acho que não aconteceria nunca, mas se a BTV não tivesse os jogos do futebol, nunca seria paga. Não, tanto que antes não era. Exato. Antes de dar os jogos do Benfica lá em casa não era. E o dinheiro, aliás, o dinheiro não vai para o Benfica, já foi admitido. Sim, vai para nós. Vai tudo para nós. Sim. Mas mesmo para nós, podiam ter publicidade à internet, a nós, ao Hotspot, não sei. Sim, assim. Mas tipo, o YouTube dá para fazer isso, dá para fazer o que vocês quiserem. Bem, agora para acabar, é o novo treinador de vôlei. Nós falámos disto já neste podcast até, de que era preciso mudar a maneira como estamos a contratar no voleibol, e acho que este Marcelo Matos vem mesmo nessa ótica. Para já os únicos dois reforços, não sei se já foi anunciado na página do Benfica, acho que já foi, e há outro que já está a ser falado, que é o Bernardo Martins. O primeiro é o Nuno Pinheiro, que veio de França, um distribuidor internacional português, já bastante reconhecido, se calhar o melhor jogador português de voleibol nesta altura. Foi campeão francês até. E depois o outro é o Bernardo Martins, que é um jovem das Caldas de Rainha. Ele não é das Caldas, ele é do Castelo da Maia, e que agora jogava no Sporting das Caldas, e que vem para o Benfica, vai ser o quarto, zona 4 do Benfica. Mas também já foi um treinador apresentado, o Marcelo Matos. Nós já falámos dele na página, é um treinador não muito experiente como treinador principal, mas com vários anos de experiência como treinador adjunto e como integrante do departamento de estatística de vários clubes brasileiros. O Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais equilibrado, mais competitivo do voleibol mundial. E este Marcelo Matos, acho que pode ser uma mudança de paradigma do Benfica, que nos últimos anos tem ido buscar jogadores, assim, equipas do meio da tabela, de campeonatos não muito bons, porque o campeonato português é assim tão fraco que não dá para ir buscar jogadores que possam ir ascender ao topo da tabela mundial daqui a uns anos, ao contrário do handball. E então fomos buscar este Marcelo Matos, e acho que nos podemos finalmente focar a 100% no mercado sul-americano, em particular no Brasil, onde há vários atletas que são vistos como alternativas, como role players, que no Benfica seriam autênticas estrelas. Um exemplo disso é o Rafa, que o ano passado esteve no Benfica, que era um jogador que o sistema no Brasil é: tu tens um plantel e no máximo podes ter X pontos, sendo que um jogador vale mais pontos ou menos pontos, consoante o seu historial e a sua carreira, se é internacional brasileiro, se não é. E o Rafa, acho que quando veio para o Benfica valia 3 pontos, agora se voltasse para o Brasil valia 1 ponto, e quando teve no Benfica foi um dos melhores jogadores brasileiros que eu via jogar no Benfica. Era esse o nível do Rafa, e acho que é isso que nós podemos focar-nos agora. Temos este treinador brasileiro, é arranjar jogadores do nível do Rafa, ou seja, jogadores muito bons, mas que no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais competitivo do mundo, não são assim tão badalados. E acho que é uma boa notícia este treinador brasileiro, apesar de não ter muita experiência. Acho que pode dar aqui uma reviravolta no nosso voleibol, que não está mal, mas pode estar melhor ainda. Mas mesmo assim ainda continuamos com aquela diferença de orçamentos para o Sporting, não é? Supostamente. Sim, mas a questão é, olha, por exemplo, no hockey, nós temos melhor equipa que o Sporting, e isso não valeu de nada, né? Eu acho que em campo serão sempre, no caso do voleibol, serão sempre 6 contra 6, no caso
do handball serão sempre 7 contra 7. Sim, e também já ganhámos no futsal a Sporting. Sim, e no futsal serão sempre 5 contra 5. Pronto. E acho que um bom treinador com os jogadores bem escolhidos, mesmo que seja mais barato, pode fazer alguma coisa contra o Sporting. E é isso que nós temos que fazer. E acho que para o ano, nesse aspecto, vamos estar melhor do que estamos neste ano. Acho que estamos finalmente a aprender a arranjar mecanismos para contrariar a natural superioridade que o Sporting deveria ter. O Sporting agora também não sabe o que é que vai acontecer, não é? Porque há aquelas confusões Sim, a Oldim também já admitiu que são eles que metem o dinheiro nas modalidades do Sporting. Sim, mas não metem todo. Eu acho que já se está a notar alguma diferença em nível de reforço do Sporting. Então no voleibol já anunciaram 3, foram buscar o Roberto Reis, foi um jogador icónico do Benfica. Eu gostava bastante do Roberto Reis, e que agora foi para o Sporting. O Benfica o ano passado não quis renovar com ele, foi para o Espinho, agora foi para o Sporting. Foram buscar um distribuidor espanhol que eu não faço a mínima ideia quem é que é. Normalmente o voleibol em Espanha é pior que o português, por isso não tem grande coisa dali. E foram buscar um internacional búlgaro, já assim mais velhote, que esse sim é bom jogador, mas eu acho que em comparação àquilo que eles tinham, ao Luke Smith e aquele americano que eu não me atrevo a pronunciar o nome, não parece-me um downgrade significativo. Então também acho que já se está a notar ali algum impacto desta crise do Sporting, que é uma pena para o desporto português, porque estavam a ter ali uma competitividade interessante nos últimos 2 anos, e que o Benfica agora estava a conseguir contrariar, mas também é uma boa notícia para o Benfica, que vai ter um campeonato mais equilibrado aparentemente. Sobre jogos desta semana, tenho aqui os 2 confrontos do Benfica em basquetebol masculino, da meia-final do Campeonato Nacional de Basquetebol. Precisamos de ganhar pelo menos um jogo para ter o jogo 5 em casa, porque perdemos o primeiro jogo contra o Porto. Não sei o que esperar destes jogos, mas serão de certeza bons jogos para seguir. E temos o jogo, também a meia-final de futsal, o jogo do Benfica contra o Porto em basquetebol. Temos o primeiro na sexta-feira e o segundo é no domingo. Ambos assim ao final da tarde, início da noite. O jogo de futsal masculino em Braga, que é o início da meia-final de futsal, do Campeonato Nacional de Futsal, que também vai ser um jogo competitivo, certeza. E depois temos o jogo do título para as raparigas do futsal, que vão terminar agora a época de futsal feminino. Jogam em Carcavelos contra o Quinta dos Domos, e se ganharem são campeões nacionais. E é tudo esta semana. Muito bem. Chegamos assim ao fim da Cassete Vermelha número 14. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever no SoundCloud, no iTunes, no YouTube e deixar os vossos comentários. Sigam-nos também nas redes sociais, Coluna Vermelha no Facebook, Galeria Vermelha no Instagram e Curta Vermelha no Twitter. Por hoje é tudo. Até para a semana e, como sempre, viva o Benfica. Viva o Benfica.